Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Brasil que dá certo, uma edição especial. Tenho a honra e o prazer de receber um grande estadista. Recebo no nosso programa, no nosso podcast, Michel Temer. Muito obrigado, presidente Michel Temer, 37º presidente do Brasil, poeta, escritor, advogado renomado. Sinto-me muito honrado por recebê-lo no nosso podcast. Obrigado, Sandro. Eu que estou naturalmente honrado com o seu convite. Seu podcast tem um sucesso extraordinário, né? É fruto da sua vivência no setor de comunicação há muitíssimos anos, né? Mas eu tenho acompanhado o seu podcast e sei do sucesso que você faz nas entrevistas das mais variadas figuras que a ele vieram, né? Muito obrigado pelo Eu te convite. agradeço também. Os seus movimentos me permitem, eles são sempre muito emblemáticos, dada a reverberação que o presidente tem no país todo. Então, um deles, por exemplo, que eu elenquei aqui no nosso bate-papo, é o lançamento Estrada para o Futuro. O que significa isso? Significa o seguinte, você sabe que no meu governo, bom, o primeiro ponto é o seguinte, na verdade, eu me preocupo muito com a ideia das candidaturas terem um projeto, um programa para o país, para que, na verdade, as disputas eleitorais não sejam de nome contra nome, mas de projeto contra projeto, programa contra programa. Eu digo isso pautado pelo meu governo. No meu governo, nós aplicamos a chamada ponte para o futuro. Tudo que nós fizemos, reformas, etc., queda da inflação, queda dos juros, recuperação do produto interno bruto, tudo estava previsto na ponte para o futuro. E há tempos atrás, estando em Lisboa, um conhecido meu me disse, olha, ô, Temer, você poderia agora lançar uma estrada para o futuro, porque ninguém lançou nenhum projeto de fazer uma colaboração para as campanhas presidenciais. Eu acabei escrevendo umas 10, 15 páginas mais ou menos, mas convoquei, Pavimentando. pavimentando por enquanto. Mas convidei 15 colaboradores nas mais variadas áreas governamentais, todos eles colaboraram com 4, 5 páginas, deu um documento de umas 100 páginas, eu mandei para os candidatos à presidência da República e, naturalmente, divulguei pela imprensa, né? Vários deles falaram comigo, disseram, olha, nós vamos aproveitar muita coisa daqui para o nosso projeto. Essa é a estrada para o futuro, né? Que está, como você disse, sendo pavimentada. Que bom, que bom. Eu também recebi um convite, muito obrigado, aliás, pelo convite, sobre um projeto, que é um documentário também, que são os 963 dias. A que se dá isso? 963 dias é o período do meu governo. Foram 2 anos e 7 meses e pouco. 963 dias. 963 dias. E quem me convenceu a realizar esse projeto foi o Bruno Barreto de um lado, o Elcinho Moco Imagina. de outro lado, né? O Bruno, um grande cineasta, né? Abraço aos dois, inclusive. Pois é. Ele me disse, olha, Temer, você deveria deixar para a história. Porque muitas vezes essas coisas você faz agora, daqui 30 anos alguém vai examinar a história do Brasil e verifica o documentário. O documentário foi lançado agora na sexta-feira passada, não é? E graças a Deus com muito sucesso. Você sabe, Sandro, que nós fizemos lá no Cinépolis, né? No Iguatemi JK, e no período da manhã, às 9 horas da manhã. Sim. Numa sexta-feira muito fria, mas compareceram cerca de 800 pessoas. Uau! Preencheu 4 salas lá dos cinemas, né? E graças a Deus teve muito sucesso, é um longa-metragem, 1h45, que mais do que talvez falar do meu governo, é uma reflexão sobre o Brasil, especialmente sobre a conduta da imprensa, sabe? Saiu muito interessante. Você vai assistir, penso que você vai apreciar. A produção, cronologia, a entrega desse material, até porque, haja vista, a comunicação tem um poder gigantesco no nosso país. Qual é o cronograma desse projeto? A ideia é o seguinte, primeiro nós houve essa avant-première, né? Evidentemente que agora pensa-se em lançar para pequenos públicos no Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, né? Pequenos públicos, primeiro ponto. Segundo ponto, eu aprendi muita coisa, porque o Bruno trabalhou nisso 2 anos e meio, Bruno e Elcinho, não é? E agora você pode distribuir para os cinemas. No cinema, evidentemente, pouca gente irá, porque não há muito, digamos assim, um interesse muito coletivo pela obra, né? Mas o mundo digital é impressionante, né? Mas o número de cinemas para onde vai, e isso vai levar 1 mês e meio mais ou menos, para ser distribuído, creio que meados de agosto já estará nos cinemas. Fica 3, 4 dias e depois vai para o streaming, né? O Netflix, o Globoplay, tudo isso está sendo examinado. E, evidentemente, quando for para esses canais que eu acabei de mencionar, muita gente vai assistir, né? É ótimo isso, aliás, é um aprendizado, porque neste momento, coincidentemente também, eu com o Augusto Cury estamos desenvolvendo uma minissérie
no segundo semestre desse ano ou começo do ano que vem, Sim. sobre empreendedorismo, Ah, especificamente importante. ligado ao mundo filosófico e essas duas conexões dentro de uma minissérie que a gente está no meio da produção Entendi. a princípio. E, inclusive, eu quero aproveitar essa questão do empreendedorismo e acompanhando o seu governo. Eu sei que algumas colunas sempre foram muito importantes ou foram muito prioritárias. Uma delas é o foco, o olhar ao mundo empresarial, ao mundo empreendedor. Você saiba que, desde o início da fundação do Brasil que dá certo, eu sempre preguei que o empreendedor de fato não está ligado ao número de funcionários ou ao número de faturamento. É Claro. o que tem dentro de si, dentro do coração, aos mais de 200 milhões de brasileiros. Esses sim são empreendedores de verdade. E também me permita, presidente, que é possível sim o empresariado andar de mão dada com a política séria, Claro. desde que haja um consenso em que o político e a política ele deve servir, deve ser coadjuvante e o protagonista disso, o empresariado. Qual é a sua opinião, já que nós estamos falando no DNA empresarial? Aí é duas coisas, né, Sal? O primeiro deles é o seguinte: você precisa eliminar certos preconceitos que existem no Brasil. Porque as grandes forças produtivas nacionais estão no empregador e no empregado. São as duas grandes forças produtivas. Mas por razões eleitoreiras, aqui costuma se jogar empregado contra empregador e empregador contra empregado. Sim, E você vê verdade. que coisa curiosa, Sandro. Você quer combater o desemprego. Para combater o desemprego tem que ter emprego. Para ter emprego tem que ter É empregador, verdade, não é? exatamente. E por isso que E é você isso, e precisa caminha a economia nesse sentido. e você precisa compatibilizar esses dois setores. Não foi sem razão que o primeiro artigo da reforma trabalhista que nós fizemos no meu governo diz exatamente isso. Olha aqui, pode prevalecer o acordado sobre o legislado, Sim, porque as categorias têm interessante. condições Aham, de fazer acordo. Se não houver acordo, aplica-se o legislado. Mas isso dá uma certa grandeza para a relação e uma certa harmonia entre empregado e empregador. Primeiro ponto. sim. Segundo ponto, o chamado empreendedorismo, né? Você sabe que nos dias atuais é muito importante esse sistema assistencial. O Bolsa Família é um sistema assistencial. Mas digamos assim, se nós estivermos aqui daqui 20 anos, eu espero que nós não estejamos falando sobre o Bolsa Família. E Sim. para isso é preciso empreendimento. E você veja que no nosso governo, de fora a parte, quando lá cheguei, durante quase 2 anos, não se dava aumento para o Bolsa Família. Nós demos um aumento acima da inflação. Mas, ao mesmo tempo, nós abrimos um crédito no BNDES de 3 bilhões de reais para empréstimos até 20 mil reais para um carrinho de pipoca, um Fomento, cabeleireiro, fomento. uma sanduicheria, coisas para empreendedorismo. Você sabe que em 2 meses as famílias pegaram cada um 20 mil reais. É um empreendedorismo que é Claro, fundamental. o microempresário corresponde a 30, 40% Claro, da economia brasileira, não é isso? claro, é evidente. Nós temos um momento, e essas perguntas são sempre para aprender, né, com nossos amigos entrevistados. Nós temos um momento, de novo, aflorado, polarizado, Sim, as pessoas cada vez mais, através da própria comunicação, sendo turbinadas, recebendo uma série de informações, já que a comunicação tem um poder absurdo, informações negativas sobre o Brasil. E nós somos fundadores do Brasil que dá certo. E não é o Brasil que eu quero, o Brasil que vai ser, é o Brasil que dá certo. Todos efetivamente, sem decisão, dão certo. E não há utopia em dizer que nós estamos realmente entre os maiores e melhores países deste planeta. O claro. que falta é que realmente acorde e que as pessoas passem a ter as informações corretas, o que significa de fato o Brasil. Para a gente não se estender aqui às virtudes, às qualidades, às riquezas do nosso país, eu queria muito saber a sua reflexão sobre isso. As empresas, por exemplo, que vêm para o Brasil, elas vêm e investem a médio e longo prazo, pensam 20, 30, 40 anos, e o político de plantão, me permita, não faz um movimento pensando mais do que 1 ano, 2 ou 3, é muito imediatista. Então, qual é a sua visão do Brasil no cenário mundial e atual momento que ele vive? O Brasil que dá certo é o Brasil em que se estabelece a ideia da polarização,
mas polarização de projetos, de programas, de ideias, porque a divergência é fundamental na democracia. Você veja que até a ideia de oposição, no sentido jurídico constitucional, a oposição existe para ajudar a governar. Por que ajuda a governar? Porque impede o poder absolutista de quem está no governo. Poder absoluto de quem está no governo. Ela fiscaliza, contradita, contraria, observa, não é? Então, a divergência é fundamental, mas o que há no Brasil são uma radicalização de posições. As pessoas radicalizaram posições e na radicalização cria a chamada insegurança social. E a insegurança social é negativa para os investimentos. O que nós precisamos é ter segurança social para ter investimentos. Agora, o Brasil é ainda, digo eu, o país do futuro. Por mais que muitas vezes haja um certo pessimismo, mas nós temos que ser otimistas, como é o programa. Toda a sua manifestação, Brasil que dá certo, é a síntese de um otimismo, digamos, muito acentuado, não é? E nós temos, interessante, há poucos dias eu ouvi uma entrevista de um amigo meu, ele dizia o seguinte, daqui mais ou menos há 20 anos, o mundo terá mais 2 bilhões de habitantes. Imagine chegando 2 bilhões de habitantes numa nave espacial despejados aqui no mundo atual. Essa gente precisa se alimentar. Muitos brasileiros. Para ter emprego, ter condições de vida. E ele diz, o Brasil é o país mais aquífero do mundo, tem maior número de água doce do planeta, primeiro ponto. Segundo ponto, é o estado, é o país que tem maior número de terras agriculturáveis. Portanto, para alimentar essa gente que vai chegar, o Brasil ainda é um país muito procurado e necessário para essa nova realidade, né? E quando você fala em agricultura, você está falando também na industrialização e no comércio, porque você sabe tudo conectado. Se há hoje o agronegócio, a agricultura, elas vivem do quê? Da venda de máquinas. Máquinas é feita pela indústria. Quem vende máquinas faz comércio. Você vê que é uma coisa, para o Brasil dar certo, né? Então, o Brasil ainda, a meu modo de ver, é o país do futuro. Eu acho que nós podemos acreditar. Precisamos superar algumas crises, etc., né? Mas o Brasil, digo eu, sempre é maior que tudo e qualquer crise. A gente logo sai dela, né? Interessantíssima essa colocação, maior do que tudo. Pegar emprestado aí. Eu ouço ao longo dos anos, com um pouco de frequência ainda, quando se referem ao nosso projeto e me perguntam diretamente, você é do Brasil que dá certo? Mas que Brasil é esse que dá certo? Porque não existe um Brasil que dá certo. E quando tem oportunidade, através de maneira pessoal, ou replicada através dos nossos colaboradores, ou usando a comunicação no geral, nós conseguimos explicar para esse indivíduo o que realmente de fato é. Ele é um Brasil que dá certo e sai com um sorriso. Sim. Ao mesmo tempo, a gente tem um outro movimento também, que é de que maneira nós colocamos o Brasil, de novo, no cenário que ele merece estar. De que forma ele pode, nos primeiros movimentos, chegar a ser um dos protagonistas mundiais? Em primeiro lugar, pela aplicação do chamado multilateralismo, né? Você sabe que as relações políticas entre os países há 80, 90 anos atrás eram relações de natureza política, não é? Hoje são relações comerciais. Sim. Você veja, por que é importante o multilateralismo? Nosso maior parceiro comercial é a China. Segundo, Estados Unidos. Os países árabes, eles vendem 45%. Aliás, o Brasil vende 45% da nossa carne de frango para os países árabes. E nós temos convênios tecnológicos extraordinários com Israel. Tudo isso para revelar a ideia do multilateralismo. E o multilateralismo se faz mediante um diálogo diplomático, que não é apenas pelo Itamaraty, mas também pela presidência da República. Você tem que dialogar, e eu vejo muito essa disputa entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos, né? Mas a relação não é de Luiz Inácio Lula da Silva com Donald Trump. A relação é da República Federativa do Brasil com a República Norte-Americana. Este é o diálogo institucional. Então, para isto, você precisa ter diálogo e ter consciência dessa institucionalidade. Porque toda vez que você, na relação entre países, você lança palavras, digamos, arestosas, né, desagradáveis, você cria um mal-estar que não é útil para o país. Então, penso eu, quando você faz essa pergunta, eu digo, é preciso alimentar esse multilateralismo com posições muito adequadas, muito tranquilas, né? Ainda agora, convenhamos, se me permite, Claro. quando
o, o presidente Donald Trump declara o Comando Vermelho, essas coisas, como entidades terroristas, há pouco tempo me perguntavam, eu disse, não importa a denominação que se dá, o que importa é que se aplique inteligência, não apenas nacional, mas inteligência conectada internacionalmente para combate ao crime organizado. Porque o crime organizado, ele hoje é transnacional, ele não é nacional. Não é verdade? Ainda hoje o noticiário diz de um cidadão que foi detido, né, porque ele lavava dinheiro lá nos Estados Unidos para lavar o dinheiro das organizações criminosas. Sim. Então você vê que conectar a inteligência internacional com a nacional é importante. Então, digamos assim, nesse episódio que ocorreu, em que o Donald Trump disse que são organizações terroristas, sabe o que eu teria feito? Eu teria mandado imediatamente o ministro da Justiça e mais outras pessoas da área de segurança para os Estados Unidos para dizer, olha, vamos trabalhar juntos, vamos conectar as nossas inteligências para verificar como é que nós combatemos o crime organizado. Hoje a globalização é inafastável. Verdade. Então você não pode dizer, bom, mas não pode, é soberania. Muito bem, nós temos que defender a soberania nacional, no plano político e institucional. Mas no plano do combate ao crime organizado, nós temos, volto a repetir a expressão, nós temos que conectar, fazer uma integração da inteligência, dos setores de inteligência que nós temos no Brasil, com os setores de inteligência dos Estados Unidos. Podemos trabalhar juntos nisso. E setor de inteligência da Colômbia e de outros países, né, onde há, por exemplo, muito tráfico de drogas, né? Sim. Esta conexão da inteligência internacional é importantíssima. Acho que este é um meio de dizer, para manifestar que o Brasil realmente vai dar certo. Presidente, a questão internacional ela é fundamental. Hoje em dia, nos lares brasileiros, nos restaurantes, nas empresas, no mundo do entretenimento, na sociedade como um todo, não é muito difícil quando você começa a estabelecer alguma conversa com qualquer brasileiro, ao invés de você tocar qualquer assunto, é impressionante como o começo da conversa é: você é de esquerda ou você é de direita? Esse radicalismo absurdo. Parte substancial do nosso grupo empresarial, e não é pouca gente, mais de 2.000, nós temos um conselho com 80 das maiores empresas do país, eles olham o Brasil de maneira internacional. Sim. Então, o olhar internacional para o país, ele é fundamental. Qual é a sua visão, já que eu tenho certeza dessa sua visão e correlação com o mundo empresarial do continente para o Brasil? Otimista ou é o que eu sinto que está entre o otimismo e a espera? É sempre assim, essas empresas globais que participam do nosso grupo, vamos continuar tocando e até investindo no Brasil, mas vamos ficar com a luz amarela acesa e esperando os movimentos políticos que interferem diretamente na economia. Qual é a sua visão sobre isso? O otimismo é fundamental, né? Claro, não estou sendo repetitivo. Mas você veja, eu tenho, se me permite, absoluto desprezo por esses conceitos de esquerda e direita. O que interessa para o cidadão comum é o resultado do governo. Se o resultado do governo for adequado, não importa se o sujeito se rotula de esquerda, de direita, que são visões e colocações, viu, Sandro, que começaram a morrer depois que caiu o Muro de Berlim. São usadas de maneira, volto a dizer, eleitoreira. Eu dou exemplos concretos. Vai perguntar para o sujeito passando fome se ele é esquerda ou direita ou centro. Eu quero um pão. Vai perguntar para o desempregado, eu quero emprego. Vai perguntar para o empresário, eu quero financiamento, não quero muitos tributos. Exatamente. Ou seja, importa o resultado. E eu dou, quando eu advogava, eu tinha um irmão mais velho que, contra o argumento, você apresenta o documento. Então eu apresento o documento. Você veja, você pega governo tipo Fernando Henrique, que era um governo liberal, poderia ser dito de centro-direita, fez muito pelo social, mas foi muito pelo social. Eu considero um estadista particularmente. Não é verdade? Mas pega o Lula, o primeiro, o segundo governo dele. Ele fez muito pelo empresariado. Verdade. Ele lutou muito pelo empresariado. Parece antagonismo. Você veja que esse conceito de esquerda, direita, com a devida licença, me permita a expressão mais forte, é uma besteira, uma bobagem de natureza eleitoreira e nada mais do que isso. A falta de discussão e interesse pelo assunto principal, que é o nosso país. Claro. Ele fica em segundo plano. E falar em segundo plano, o brasileiro, o ser humano, em tese, tem uma memória muito curta. E, se me permita também, você foi responsável por ajustar a economia em 2015 e 2016. É verdade. E a memória é curta. Eu tenho a impressão que isso foi um grande desafio. Como é que foi?
Olha, você sabe que hoje é um reconhecimento. Hoje eu quero dizer, uns 2 anos depois de sair do governo, eu sempre imaginei, eu disse, bom, eu não fiz medidas populistas, mas fiz medidas populares. É uma pequena distinção entre um vocábulo e outro. A medida populista é aquela que o sujeito gasta sem pensar no futuro. Uma medida popular é aquela que é impopular no primeiro momento, mas que depois se populariza. Você veja, as reformas que eu fiz, no primeiro momento havia uma resistência extraordinária, mas ao depois elas se tornaram extremamente populares. Eu esperava que daqui a uns 10 anos, quem sabe, mas o fato, viu, Sandro, que logo, assim, no segundo ano mais ou menos que eu saí, começou um reconhecimento ao meu governo que hoje cresce de uma maneira exponencial, não é? Então eu acho que eu fiz o que deveria, não é? Quando reduzi a inflação, quando reduzi juros, quando recuperei as estatais, Sim. não é? Quando incentivei a iniciativa privada, e eu não incentivei porque quis, porque a Constituição determina. Quando incentivei o direito à propriedade, porque a Constituição determina. Quando incentivei a prevalência dos direitos individuais, porque a Constituição determina, né? E acho que eu fiz muito bem. E ao mesmo tempo, eu disse há pouco, né? Eu tentava harmonizar as várias categorias sociais, porque essa história de lançar pobre contra rico, homem contra mulher, empregado contra empregador, são preconceitos que prejudicam o país. Você tem que entender que o país tem uma diversidade enorme e que você tem que reunificar essa diversidade, cada um no seu canto, mas ficando no seu quadrado constitucional. Tanto fazendo tudo pelo país, né? Sim, E sim. eu acho que tem que abandonar esses preconceitos. Perfeito. Não é? Nós somos Isso dá muito... segurança, chamada, se me permite, Claro. essa segurança jurídica que todo mundo fala, parece que é uma coisa desapegada do sistema normativo, mas não é. Não é? O cumprimento rigoroso da Constituição é que dá segurança E a jurídica segurança e, jurídica portanto, é segurança social. fundamental para as grandes empresas globais. Claro, é o que elas querem, É. né? É o que elas querem. Nós somos muito voltados, atuantes no mercado, aliás, mercado não, no segmento, no terceiro setor. A área Sim. social para nós, do Brasil que dá certo, é muito importante. E o maior projeto social que se pode ter ideia é a geração de emprego. Claro. Sem dúvida nenhuma. E isso vem através, evidentemente, da questão trabalhista. E você me permita, foi responsável por a flexibilidade da reforma trabalhista. Claro. São assuntos que parecem teoricamente de pouco peso, mas eles são estratégicos e fundamentais, que eles reverberam, eles refletem nos dias de hoje. É isso mesmo? É exatamente isso. Você tem que... Sabe o que é? Eu estou sendo repetitivo. Até Mas de eu jeito disse nenhum. numa entrevista há poucos dias, e a entrevistada me mas isso é uma utopia. Eu disse, olha, eu vou contar a você, mal comparando, evidentemente. Jesus Cristo reuniu 12 apóstolos, era detestado pela multidão e formou a maior igreja que o mundo conhece. Então não é porque você tem problemas atuais, destos naquela natureza, que você não pode pregar. Pregar o que eu e você estamos pregando aqui, esse otimismo, essa ideia de que vamos acabar com esses preconceitos que existem no país, vamos tentar fazer que haja programas, projetos, e eu até tomo a liberdade também de invocar a hipótese de Juscelino. Juscelino Kubitschek foi eleito em 55. Ele tinha um chamado plano de metas, não é? Um plano de governo. Não é verdade? Ele era à frente do seu tempo, não era? Hein? Ele era à frente do seu tempo, não era? Eu era garoto, né? Sim, Evidentemente. sim. Mas eu me lembro desses episódios. Sim. Em 59, eu entrei na Faculdade de Direito, né, em São Francisco, e Juscelino era presidente, né? Ele é um homem que, aquele sorridente, palavras amenas, né? Desenvolvimentista, né? Multilateralista, né? Ele deu uma grande colaboração para o país. Eu sempre invoco o nome dele porque ele tinha uma outra frase que eu incorporei no meu governo. Ou seja, eu não tenho compromisso com o erro. Porque muitas vezes você no governo, você se equivoca, você não tem compromisso com ele. Eu me lembro quando eu revogava um decreto, qualquer coisa, muitas vezes a imprensa dizia, Temer recuou. Eu disse, ainda bem que eu recuei, porque eu não tenho compromisso com o erro. Exatamente. E estou invocando a figura de Juscelino, né? Fernando Henrique era assim, Sarney era assim, Sim, Itamar era assim, né? Essa característica, não É é? verdade. Olha, presidente, um trabalhador com a sua família, normalmente ele chega no seu seio familiar e diz para os seus entes queridos, olha, não podemos gastar mais do que nós arrecadamos. E isso numa família. Imagine um país Claro. continental como o Brasil. O que foi arrumar, ajustar, ajeitar o teto de gastos do Brasil? Foi isso, exatamente esse princípio singelo que você lançou. Ninguém pode gastar mais do que aquilo que ganha. O país não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Você veja, por que não pode gastar? Porque aumenta a dívida pública.
não é? E aumentando a dívida pública, você paga juros. E juros é coisa que você paga e não tem, vai embora, não tem resultado nenhum. Assim também numa família. Uma família, se você está muito endividado, vai aumentando a dívida, num dado momento você sucumbe, não é? O país é a mesma coisa. Você tem que fazer um certo controle dos gastos públicos, né? O nosso teto para os gastos significava simplesmente que a cada novo orçamento, você só podia aplicar a inflação do ano anterior. A inflação do ano anterior, ou seja, você fica impedido de adotar medidas populistas, porque quando você pode gastar o que quiser, a sua tendência é praticar medidas, volto a dizer, populistas, né? Isso não é bom para o país. Uma certa responsabilidade fiscal é fundamental para reduzir a dívida pública. Para concluir a nossa conversa, aliás, muito produtiva, nós falamos alguns temas importantes, que é o presente e que é o futuro, quer dizer, trabalhar no dia a dia, enquanto gestores de um país, e pensar um país de futuro, e pensar e agir com ações de futuro para as próximas gerações. Eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer. E eu sei que o presidente tem uma relação muito forte também com o social, que aí tem tudo a ver com a gente. Eu vou só pensar um assunto que é o projeto Criança Feliz. É verdade. Eu peguei lá no histórico para poder te perguntar isso. Foi a Marcela, na época, né? Ela bolou essa coisa do Criança Feliz e levou adiante, sabe? Porque a criança é quem vai formar o país. O chamado país do futuro está na criança, né? Está na criança e no jovem. De modo que foi um movimento muito importante do nosso governo e que deu bons resultados. Bons resultados. Muito obrigado pela presença no nosso encontro. É sempre muito bom revê-lo. O seu grau de otimismo com realidade me chama bastante a atenção também. E todo o legado deixado ao nosso país. As suas considerações finais, especialmente voltadas ao seu Brasil que dá certo. Muito obrigado. Eu quero apenas cumprimentá-lo pelo trabalho que você faz e imagine se multiplicar esse trabalho que você faz, você vai gerando otimismo no país. Eu acho que isso que nós temos que ter, especialmente nos dirigir aos jovens, né? Porque os jovens às vezes ficam desestimulados com a atividade político-administrativa do país, mas não devem fazê-lo. Ao contrário, devem participar da vida pública, porque são eles os construtores do futuro que nós estamos falando aqui. Exatamente. Muito obrigado. Um abraço. E ficamos aqui com mais uma edição do nosso podcast Brasil que dá certo e nos encontramos até a próxima. Até lá, pessoal.